Ele é paulistano, formado em rádio, TV e multimídia pela Universidade Metodista de São Paulo. Tem pós-graduação em Teorias e Práticas da Comunicação pela Casper. Trabalhou na Rádio Cultura FM, também no SBT, no Sesc e na O2 Filmes. Ele também é escritor, já lançou 8 livros, 6 sobre cinema, dos quais 2 foram sobre os Trapalhões e 2 dedicados à literatura infantil. Sendo que seu último livro, A Bruxa do Chocolate, ganhou recentemente uma adaptação para o teatro. Além disso, é produtor cultural e agora também atua como diretor de cinema e documentarista. Atualmente está finalizando um polêmico documentário chamado Trapalhadas Sem Fim, que traz histórias sobre os bastidores do programa humorístico Os Trapalhões, que foi sucesso de audiência nas décadas de 70, 80 e início dos anos 90. Este documentário conta com 62 depoimentos de pessoas envolvidas de forma direta ou indireta na produção dos programas e dos filmes lançados pelos Trapalhões. Segundo matérias publicadas pela mídia, Renato Aragão, o Didi dos Trapalhões, tentou boicotar a produção deste documentário. Gente, vamos falar aqui do Renato Aragão, porque é o seguinte, essa história é um bafafá. Nossa. Fabiola Raiper descobriu aí que ele tá fazendo de tudo para boicotar um documentário sobre os Trapalhões. Ele tá ameaçando até processar. Espera um pouquinho. Cruzes. O que é que ele tá fazendo e por quê? Tá com medo de alguma coisa? Medo, tá apavorado. Por quê? Porque esse documentário vai contar o lado B dos bastidores dos Trapalhões, o que rolava por baixo dos panos. E a pergunta que os fãs e admiradores fazem é: por quê? Atendendo os anseios desses fãs e dos seguidores deste canal, nós fomos em busca da verdade. E é por isso que hoje estamos aqui com Rafael Spaca, o idealizador e diretor deste documentário. Rafael, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, prazer falar contigo. A honra e o prazer é todo nosso e obrigado por você nos atender tão prontamente, por ter cedido essa entrevista para nós. Bom, vamos começar pelo básico aqui, coisa que eu já tinha inclusive falado com você em off. Você ainda chamou a atenção por um comentário que eu fiz no meu vídeo. O que motivou de fato a produção desse documentário? Na verdade, assim, já tinha essa pesquisa relacionada aos Trapalhões e surgiu a ideia através da Sara Silveira, que é uma produtora muito conhecida, trabalhou muito com o Carlão Rechimbá. Ela falou assim para mim, né, ela sugeriu, por que você não transforma a sua pesquisa num documentário? Porque o alcance de um documentário é muito maior que de um livro, né? O livro tem uma tiragem de 5.000 exemplares, no máximo, pelo menos os meus. Então fica restrito a 5, vamos supor que alguém empreste, então a 10.000 pessoas. E o documentário não, né? O documentário, por exemplo, o teaser, que já está lá no YouTube, já tem quase 70.000 visualizações, né? Então, quer dizer, a força da internet, da televisão é muito maior do que do livro, né? O Brasil é um país que, reconhecidamente, infelizmente, pouco lê. Então, a feitura de um documentário é fazer com que essa pesquisa ela alcance o maior número de pessoas possível. Então, no caso, o que você iria publicar em um livro, você transformou em um documentário. Na verdade, ele é um complemento. Esse documentário, ele é quase um desdobramento dos meus 2 livros anteriores, né? Um eu fiz chamado O Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu, que são 132 entrevistas com técnicos, atores, todo mundo. E o outro eu falo sobre as HQs dos Trapalhões, que foi um caso talvez único no Brasil, que tem incomodado, por exemplo, o Maurício de Souza em vendagens, né? Então eu quis investigar isso. E esse documentário, ele tem, acho que uns 95% de pessoas que participam desse documentário não estão nem em um nem em outro livro, né? Então é como se fosse um complemento dessas 2 pesquisas. Nos outros livros anteriores, que inclusive eu vou fazer questão de ler cada um deles, você já havia abordado bastidores dos Trapalhões de certa forma. Nesses livros que você lançou, nessas pesquisas anteriores, você aborda algumas questões polêmicas, delicadas, como está sendo abordado agora no Trapalhadas Sem Fim? Sim, sim.
Só que é isso, né? Como o livro pouca gente lê, então até saiu matéria, tudo a respeito do livro, mas ficou ali naquele nicho, né? E o documentário, ele dá uma voltagem, tem uma voltagem maior, né? O vídeo tem uma voltagem maior. Então, eu acho que foi isso que deu esse reboliço todo. Mas é claro, o que eu consegui durante essa pesquisa de campo aí, né, dessas fontes todas primárias para o documentário, foi muito maior e muito mais revelador do que eu consegui com os meus 2 livros anteriores. Bom, quantas pessoas estão envolvidas nesse documentário? Tem alguém famoso, ainda que não vai aparecer nos caracteres, ainda que vocês não tenham deixado ali na descrição do teaser, tem alguém famoso envolvido também ajudando de certa forma esse documentário? Quantas pessoas estão envolvidas? Você diz da equipe? Sim, a equipe. Quem está por trás, quantas pessoas são e se tem alguém famoso. Não precisa falar se você não quiser. Quem é a pessoa? São 5 pessoas. Uma famosa, a grande celebridade é o Atílio Bari, o nosso produtor. Ele é o apresentador do Persona em Foco da TV Cultura, né? Ele é a grande estrela da companhia. Quando você lançou o projeto na mesa, que você chamou essas pessoas e falou, olha, eu tenho esse projeto aqui, a recepção foi imediata, todo mundo falou, não, vamos fazer, ou alguém teve receio, alguém teve alguma discordância, ou fluiu tranquilamente? Não, na verdade, assim, a gente começou a filmar, eu e mais 2 pessoas, por conta própria, até que chegou um momento que falou assim, a gente precisa agora arrumar um produtor para tocar isso para frente, né? E aí bati em algumas portas, muita gente falou, pô, e o Renato? Ele abraça o projeto? Eu falei, ainda não sei, eu estou fazendo e tal. Então, e muita gente ficou com o pé atrás, mas o Atílio de imediato topou. E aí deu match, sabe? Foi uma coisa incrível, assim. Graças a ele o documentário fluiu de uma maneira incrível. A gente conseguiu ir para o Rio de Janeiro, fazer as entrevistas lá, começou a decolar, né? Aí sim profissionalizou de fato a coisa, né? Antes eram 3 aventureiros que iam até a pessoa pedir entrevista, a pessoa aceitava, a gente fazia entrevista e ia colhendo o material. E com a chegada dele a gente começou a ganhar um outro corpo. Bom, se você me permite aqui um comentário, inclusive eu falei isso com você em off, mas eu acho importante as pessoas ouvirem isso. Pelo menos pelo teaser, né? Estou dando uma opinião aqui como profissional, que entende um pouco, pelo menos um pouco de audiovisual. A produção do documentário é o que eu chamo de feijão com arroz muito bem colocado. Uma boa captura de áudio, uma fotografia muito bem trabalhada, mas com simplicidade. Ou seja, é aquele feijão com arroz que bota à mesa e serve muito bem. Então, pelo teaser, dá-se a entender que o documentário vai ser prazeroso, vai ter uma retenção de público, a pessoa que assistir vai ter aquela vontade de acompanhar do início ao fim, porque ele está muito redondo. Inclusive, pelo teaser, a gente vê que tem uma colocação muito precisa ali na edição, com os depoimentos. Então, meus parabéns nesse sentido. Qual a previsão de lançamento para o documentário? Bom, a gente está agora nessa fase, primeiro, assim, dessa questão da edição, deixar aqui um abraço para o Alex Costa, que é o nosso diretor de fotografia. Ele que fez esse trabalho, realmente ficou muito bacana. Muita gente falou, pô, é muito longo, tal, mas ele dá uma amostra do que vai ser tanto essa série quanto esse filme, né? Deixa esse gosto, deixa esse perfume do que vai ser esse nosso trabalho. Nós estamos agora numa fase de negociação com emissoras, né? Temos conversado com alguns canais, e assim que a gente fechar com um, a gente vai ter uma data estipulada. Mas é engraçado falar nisso porque toda essa repercussão antes a gente nunca imaginava, nunca mesmo, né?
enquanto a gente já estava ainda filmando, tal, já tinha jornalista atrás da gente. Isso mostra a força dos Trapalhões, como eles despertam um interesse enorme em grande parte da população, né? Porque eles estão na memória afetiva de milhões de brasileiros. E a gente imaginou, assim, quando fosse exibir, porque assim, essa conversa que eu estou tendo contigo, eu estava imaginando ter quando fosse lançado o documentário, né? Mas ele está gerando tanto burburinho que está sendo surpreendente isso para a gente, né? Então dá a impressão que na sua devida ordem, nós terminamos de fazer a captação das entrevistas, que é um trabalho árduo, né? E agora nós estamos já na fase da negociação. Entremeado isso, esse atendimento todo à mídia e tal, né? Então a gente está fazendo tudo isso ao mesmo tempo, né? O que é muito, muito louco, porque eu até comento com eles assim, eu não lembro de ter algum documentário que tenha gerado tanta expectativa antes, né, da exibição, né? Normalmente as coisas são faladas depois que tem um produto ali pronto, né? Então pra gente é interessante, é uma surpresa. É um humor infantil ingênuo, né? É um humor sem pudor que hoje, por exemplo, seria proibido. Hoje, com essa história toda desse mimimi, babá, os Trapalhões não existiriam, né? Porque o Trapalhão era muito natural. E mesmo ali naquela comicidade, em vários momentos, você encontra a melancolia. A mídia convencional sempre subestimou a internet nos últimos 10, 12 anos. Subestimou o poder da internet. Eu, graças a Deus, entendi isso há 8 anos atrás, 9 anos atrás, eu entendi que a internet, que o streaming era o futuro da comunicação e quem não acompanhasse isso iria ficar para trás. Pegando esse nicho aí, você não acha que, pensando hoje, com essa visão atual, dessa comunicação hoje que é streaming, vocês não deveriam disponibilizar esse documentário em uma plataforma streaming como a Netflix, como a Amazon, ou simplesmente fazer um financiamento coletivo por fãs para disponibilizar a visibilidade desse documentário, por exemplo, aqui no YouTube mesmo, ou então conseguir alguns patrocinadores e apoiadores de peso para que possam apadrinhar o projeto financeiramente e assim vocês disponibilizarem abertamente para o público aqui? Tudo é possível, tudo é possível. A gente nós estamos agora negociando com as emissoras, mas isso não significa que fique restrito ao formato canônico, né? Ele pode ir para a internet, pode ser para baixar nessas plataformas todas que você mencionou, pode ser que a gente não consiga fechar com nenhuma emissora e daí a gente joga para o YouTube. De alguma forma ele vai ser visto, vai ser difundido e a nossa ideia é justamente é abarcar o maior número de pessoas possível, né? Então, acho que hoje, mesmo essas emissoras tradicionais, elas estão dialogando com essas plataformas todas de tecnologia, né? Eu acho que ninguém mais está alheio a um formato só, né? Às vezes a própria Globo, ela lança primeiro no Globoplay e depois joga para TV, e às vezes joga da TV e depois vai pro Globoplay. Eu acho que isso é uma migração natural, e a nossa ideia é justamente essa, estar ao alcance de maior número de pessoas possível. Até porque quando nós percebemos ali, quando nós acompanhamos os comentários do teaser, que é intrigante. Tem gente que assistiu 2, 3 vezes. Eu devo ter assistido umas 10 vezes, sem exagero. Sem exagero, eu devo ter assistido umas 10 vezes. Você percebe ali as pessoas falando, solta logo, cadê esse documentário? Ué, não, já acabou? Teve gente que pensou que o teaser era o documentário de tão bem feito que está. Tá? Agora, puxando aí esse assunto, eu percebi que você estava acompanhando Dedé Santana em uma entrevista que foi lançada em 2016 no programa De Noite do Danilo Gentili. Dedé Santana e Rafael Spaca. Rafael, quantas pessoas você entrevistou para esse livro?
Foram 132 pessoas. Dedé, quantos filmes foram dos Trapalhões? 22. Ele sabe mais do que eu. Quem leu o livro foi um rapaz que trabalha comigo, é meu compadre. Sim. É o Vitor Lustosa. Aham. Ele leu e falou, Dedé, se prepara. Quando você lê esse livro, você vai se emocionar. Qual é a sua relação com o Dedé Santana? Bom, admiração total, né? É um cara que eu sempre fui um cara que quem estava sempre à margem, eu já tinha uma simpatia por essa pessoa, né? Eu sempre tive isso assim em mim. E era engraçado que todo mundo falava, o Dedé é o mais sem graça dos 4. Mas eu sempre chegava nele o cara mais importante, porque ele fazia aquela mecânica toda funcionar, né? Ele era uma escada de 3. Sendo escada de 1 já é difícil, imagina de 3. Né? E desprovido na televisão e no cinema de qualquer ego, né? Porque você tem que fazer um trabalho para os outros 3 brilharem, né? Se a gente for fazer uma analogia no futebol, é aquele volante lá que carrega o piano, desarma, dá carrinho, fica com o uniforme todo sujo lá de barro, dá o passe para o artilheiro faz o gol, corre sozinho para a torcida, né? E o cara fica ali e tal, vibra, mas volta pro meio de campo e tal. O Dedé é mais ou menos isso, assim. E ele me deu a honra de, quando eu lancei o livro do Cinema dos Trapalhões, no Rio de Janeiro, nós dividimos a mesa de autógrafo. Depois nós fomos lá no Danilo Gentili para divulgar esse mesmo livro. No Persona em Foco, que agora do Atílio, ele foi homenageado, deve ir ao ar agora, final de setembro, começo de outubro. Eu sou um dos entrevistadores do Dedé, que recebeu uma linda homenagem da TV Cultura, uma linda e justa homenagem. Enfim, tem uma relação de admiração profunda por ele, né? Estávamos até pensando junto com o Vitor Lustosa, escrever a biografia do Dedé, né? Mas eu acho que diante dessa polêmica toda aí do documentário não vai mais rolar. Acho que abortou essa ideia. Bom, você falou aí da sua proximidade profissional com o Dedé. Vocês são amigos íntimos? Não. Bom, acho que tem um respeito mútuo ali, né? Ele reconhece também a seriedade do meu trabalho e tal. E eu admiro ele pela trajetória dele, mas assim, não é de frequentar casa, nada, tem uma distância regulamentar, né? Segundo a publicação da revista Veja em seu site, o Dedé não participou do documentário dando depoimentos. Isso procede e por que o Dedé não participou gravando vídeos? Ele assinou uma carta de apoio ao documentário, acho que foi isso que a matéria falou, né? Falando que eu era uma pessoa que tinha capacidade para colocar esse projeto adiante pela pesquisa e tudo mais, né? A nossa ideia qual que foi? Foi pegar todos os... não digo todos é um modo de falar, mas assim, entrevistar esse pessoal que estava ali na parte periférica dos Trapalhões, como elenco de apoio, diretor, produtor, camareira, enfim, ator, atriz. E só depois de falar com todo esse pessoal, falar com o Renato e com o Dedé. Aí quando a gente começou a chegar em algumas pessoas muito próximas do Renato Aragão, a gente sentiu que tinha ali uma certa resistência em falar conosco, né? E aí, isso eu posso falar porque eu tenho prova documentado. Por exemplo, eu pedi uma entrevista para a Xuxa, falei com a assessora de imprensa dela, e aí quem responde o e-mail que eu mandei para a assessora da Xuxa foi a Lilian Aragão, né? Então, a esposa do Renato. Então o que acontece? Ela deve ter falado, tem um cara me procurando para dar uma entrevista e tal, e aí ela falou, não fala com esse cara, e ela me respondeu falando, não é para você fazer o documentário, não sei o que, blá, blá, blá.
E a gente falou, não, como não pode fazer o documentário, né? Ela não é a dona da história. Então, eu vi que não ia mais conseguir falar com a Xuxa. Daí a gente estava quase certo com o Roberto Guilherme, a gente também não conseguiu. E aí, depois, o Dedé também não topou falar, né? E a gente sabe que foi por influência do Renato. Veja bem, o que você sabe da relação entre Dedé Santana e Renato Aragão hoje? Como eles estão hoje? O que você sabe sobre isso? Eles são amigos, né? Foram parceiros de trabalho. E o Dedé mesmo fala isso, que o Renato ajudou ele em diversas oportunidades, em vários momentos difíceis. E a gente entende o lado do Dedé. Eu não tenho mágoa, não tenho raiva, não tenho nada do Dedé. Eu, se fosse o Dedé, faria a mesma coisa, entendeu? Entre fazer o documentário, dar o depoimento para mim e causar uma cisânia com o Renato, que ajuda ele e tudo mais, claro que ele tem que ficar do lado do Renato, né? O que ele vai ganhar falando comigo? Absolutamente nada. Agora tem algo interessante aqui que eu quero enfatizar, o Rafael. Em seu canal do YouTube, seu canal pessoal com o nome Rafael Spaca, tem um vídeo, que é uma palestra de mais de 1 hora de duração com o Dedé Santana. Com algumas pessoas ali e tal, fazendo perguntas, ele respondendo e contando várias histórias. Eu assisti esse vídeo umas 2 vezes. E em um trecho do vídeo, ele desmente algumas afirmações ditas pelo Renato Aragão. A história que é conhecida é que você trouxe o Mussum. Em algumas entrevistas o Renato fala que ele que trouxe o Mussum. Não foi. Não é sério. Isso é mentira, não é verdade. O que você sabe sobre isso? Eu falo isso porque assim, eu estou montando um livro que vai ser uma espécie de biografia dos Trapalhões, do quarteto. Então eu tenho lido diversas matérias, né? E uma delas o Renato fala que foi ele que trouxe, isso está documentado. E quem fez essa pergunta fui eu mesmo nessa palestra. Que eu fiz a mediação e tal. Eu falei, o Renato disse que foi ele. Ele falou, não foi, né? Mas é isso, né? Tem uma frase do Ivan Lessa que ele fala que a cada 15 anos o brasileiro esquece o que aconteceu nos últimos 15 anos, né? Então, com essa falta de memória, as pessoas romanceiam um pouco, né? Então, por exemplo, se o Mussum fosse fosse ruim para os Trapalhões, ninguém queria ser o pai da criança, né? Como ele virou esse ícone cult, todo mundo quer falar, fui eu que trouxe o Mussum. É igual aquele gol do Pelé, que eles falam que foi o gol mais bonito que tem na Rua Javari, que ele fez um golaço e tal. Não tem imagem desse... Roubaram, acho que essa imagem e tal. E tem um monte de gente que fala que assistiu esse gol. E a Rua Javari cabe 5 mil pessoas, né? E tanta gente que viu, parece que a Javari era do tamanho do Maracanã, assim, né? Todo mundo fala que estava ali no dia, tal, que viu. Então, como não tem isso registrado, essa história documentada, cada um fala o que quer e o documentário está aí para isso, né? Para falar, não, o pai da criança sou eu. Inclusive, do Zacarias, eu entrevistei a viúva dele, a Selma Lopes, também não é tão verdadeiro como falam, não, essa história que foi o Renato que trouxe o Zacarias, ela conta isso. Era sobre isso que eu ia te perguntar, porque, assim, como você escreveu 2 livros, é muita coisa, está produzindo um documentário, então você tem muito material de pesquisa. Você teve acesso a pessoas importantes ligadas aos Trapalhões. Então, baseando nesse acesso que você teve a essas informações, na sua opinião, você acredita na versão do Dedé ou na versão do Renato Aragão? Então, diante das pesquisas todas, na versão meio do Dedé e meio que a gente vai contar, né? A questão do Mussum foi assim, quem descobriu o Mussum, na verdade, foi o Chico Anísio, né?
que ele começou a trabalhar na escolinha do professor Raimundo e tal. O apelido veio do Grande Otelo. E aí o Jair Rodrigues falou pro Dedé, falou, tem um crioulo muito engraçado lá nos originais do samba e tal. Aí o Dedé foi lá ver e realmente gostou dele, indicou e trouxe pros Trapalhões. E do Zacarias, o Renato conta que assistiu ele no Café Sem Concerto e tal, né? Mas foi uma indicação. Não foi assim, ele trouxe, mas não foi o Renato que viu tal, foi alguém que indicou, como o Jair Rodrigues indicou o Mussum pro Dedé, o Zacarias foi uma indicação da Selma Lopes, né? Foi a Selma Lopes que indicou o Zacarias pro Renato. E onde Dedé Santana entra nessa questão de trazer o Zacarias para os Trapalhões? Nenhuma. Mas muitas vezes ele fala isso, viu? É que, assim, nessa pesquisa que eu estou fazendo, tem uma hora que diz uma coisa, tem hora que diz outra, não é muito... Mas tem hora que ele fala que não foi ele que trouxe, tem hora que ele divide os louros com o Renato e tal. É confuso, mas assim, no documentário a gente vai tentar esclarecer de uma vez por todas como que foi esse ingresso tanto do Mussum quanto do Zacarias. Rafael, eu vou entrar aqui agora em um ramo um pouco mais espinhoso. Eu separei aqui alguns prints de alguns comentários de pessoas em meu vídeo, onde eu fiz a matéria sobre o documentário de vocês. E eu quero ler aqui para você alguns desses comentários. Uma pessoa disse o seguinte: realmente tive uma experiência, falando sobre o Renato Aragão, esses comentários. Realmente tive uma experiência com ele. Fui fazer uma reportagem, ele é um cavalo arrogante e não chega perto dos fãs. Outro relato diz o seguinte: quando era criança, provavelmente uns 6 anos de idade, estava jantando com os meus pais numa churrascaria na Barra da Tijuca. O Didi era um grande ícone da minha infância. Meus pais, até então, me encorajaram de pedir um autógrafo, e eu fui lá. Ele estava numa mesa com algumas pessoas. Quando pediu o autógrafo, ele mal me olhou, bateu na mesa e mandou os seus seguranças me tirarem perto dele, resmungando. Já não se pode mais comer em paz? Meus pais ficaram indignados, mas nada puderam fazer. Eu, na época, não entendi muito bem o que estava acontecendo. Continuei vendo seus filmes e rindo de suas palhaçadas, mas essa cena realmente nunca esqueci. Mais um. Esse trapalhão de bom moço não tem nada. Trabalhei no condomínio dele numa empresa de segurança e posso te falar com convicção, ele é e um palavrão. Mano, se qualquer funcionário pede a ele autógrafo ou tirar uma foto, o cara mandava embora. O segurança que ficava em frente ao condomínio dele era obrigado a ficar 12 horas em pé, sem água. Existem outros aqui, só mais um. E a sacanagem que ele fez com Beto Carreiro, que os levou para os Estados Unidos, e o Renato Aragão deu um pontapé nele e assinou com a Globo. Muita história de sacanagens desse senhor. Tem mais uma pessoa relatando uma experiência aqui. Infelizmente tenho uma experiência com ele, na verdade minha mãe. Quando era criança, eu e minha família estávamos num shopping no Rio de Janeiro e minha mãe o viu numa livraria e foi pedir foto ou autógrafo para dar para a gente. Ela disse que além de negar o autógrafo, foi bem mal educado. Todo artista deveria ser eternamente grato ao seu público. Veja bem, baseando-se nesses comentários, nesses depoimentos, qual sua opinião sobre esses relatos? E a pergunta é, algo parecido é relatado nesse documentário? Sabe que eu sempre falo que o Renato é um grande artista, um grande empresário, mas ele trabalha mal a imagem institucional dele.
Acho que tem muito folclore, tem muita lenda, também tem muita invencionice, né? Eu tive o prazer, a honra de ser recebido por ele na casa dele quando eu fui entrevistá-lo para o meu livro, Cinema dos Trapalhões. Ele me recebeu muito bem, né? É claro que essas experiências aí que você mencionou podem ter acontecido ou não, porque às vezes tem muito também fake news, fruto de imaginação ou não. Eu não estou descartando nem invalidando isso. Então são coisas que eu não posso falar, porque assim, esse documentário ele tem um âmbito mais profissional, né? Falam dele profissionalmente, não pessoalmente, né? Como que ele lida com os fãs, isso não. Mas isso faz parte do trabalho dele, Rafael. Lidar com os fãs, o relacionamento com os fãs. A questão é, baseando nesses relatos que eu falei aqui, várias outras histórias que se ouve falar, algo parecido é relatado em seu documentário? Essa questão, por exemplo, dele se ele gosta ou não de ser chamado de Didi, eu perguntei para várias pessoas ali da equipe, né? Então a gente vai saber pelo documentário se ele gosta ou não de ser chamado de Didi ou de ser o Renato Aragão, né? Essa questão da relação dele com os outros três, a gente vai saber se era amigável, se não era, se foi, depois não foi. Tem a história o Ferrugem conta, isso está no teaser, né, que ele tirava e se você for ver naquela época, o Ferrugem era uma criança, né? O Ferrugem era uma criança. Dá a impressão que o Ferrugem tem essa mesma idade, que ele está bem, ele sempre teve o mesmo jeito, o mesmo semblante, mas naquela época da TV Tupi, o Ferrugem era uma criança. Então, se ele tirava a piada do Ferrugem, quer dizer, ele tirava a piada de uma criança, que era o público-alvo dele, né? É uma coisa que realmente é desabonador, né? Entre outras coisas que a gente foi descobrindo lá, do José Lavini, que conta que ele entre 93 e 94 pede para tirar os outros dois, e aí a bronca cai pro Lavini. Ele falou, você não vai assumir? Ele falou, não, isso aí uma hora eu falo. E não falou. E tanto é que foi engraçado que muitos desses depoimentos assim que a gente colheu, as pessoas começaram a se sentir tão à vontade de falar, que às vezes no meio da entrevista ele fala, puta merda, eu nunca falei tanto na minha vida, né? Então, assim, até para as pessoas que estavam falando, eu acho que a gente sentiu que estava preso na garganta e falou, é hora de falar algumas coisas aqui, né? E por isso que esse documentário ganhou esse corpo e tem essas polêmicas todas, né? Porque as pessoas se sentiram encorajadas de falar de histórias que estavam represadas há muito tempo. Acho que vale a pena dizer aí, mas o documentário não foi feito para derrubar o Renato. O Attili está contando, fazendo aqui um adendo importante, que assim, quando a gente pensou em fazer o documentário, era para contar a história dos Trapalhões, né? Não foi em nenhum momento falar assim, a gente vai dar na jugular do Renato. Só que essas histórias começaram a aparecer naturalmente pra gente. Então a gente não tinha como deixá-las de fora, porque eram histórias importantes e que, como eu falei aqui, quando você falou dessa questão do trato dele com os fãs, os Trapalhões talvez seja o grupo que tenha mais lenda, mais folclore, né? E esses depoimentos todos que a gente conseguiu colher derrubam ou confirmam alguns dos folclores, entende? Então, quando a gente pensou no documentário, não foi para falar assim, vamos arrebentar com o Renato, mas essas histórias começaram a surgir naturalmente. Então, assim, o documentário que tem, ele alisa e tem hora que bate, entendeu? Não é só porrada nele. Então existem histórias parecidas com essas no documentário.
De trato com fã, não. De trato com fã, não, porque a gente não abordou isso. Mas, assim, a relação dele com o Não trabalho. o trato com o fã em si, mas é essa personalidade do Renato. Sim. Esse possível lado dele. Sim, isso. Bom, é uma entrevista, não é um debate. Uhum. Tá? E perguntar não ofende. Claro, claro. Você não acha que é meio, eu posso dizer assim, inconveniente, ou a expressão não se encaixa bem para toda a situação, principalmente você que tem um vasto repertório de relatos, de pesquisas e de estudos sobre os Trapalhões, chamar essas histórias de folclore, sendo que existem vários relatos, vários depoimentos? Será que realmente muitas pessoas iriam combinar de contar histórias parecidas, pessoas de lugares diferentes? Você acha que se criou uma verdadeira teoria da conspiração em cima do Renato Aragão por trás desses relatos? A história dele envolvido com bruxaria, do Aldo Nascimento, essas coisas, eu já fiz um documentário investigativo e já desmenti isso, com fatos. Com fatos. Aquilo ali é a teoria da conspiração. Mas você não acha um pouco pretensioso da sua parte chamar de folclore e dar a conotação de teoria da conspiração todos esses relatos? Por mais que possam estar serem exagerados em alguns aspectos, mas você acha que não tem um fundo de verdade nisso? Então, para fazer esse documentário eu fui em busca dessa verdade, né? E o folclore, eu estou sendo aqui generalista, não só falando desse trato dele com os fãs, mas, por exemplo, a relação dele com os outros três. Não tinha, até hoje, alguém que chegasse e falasse, que conviveu com eles ali, né? E a gente no documentário não tem achismo, são testemunhas oculares. Então a gente conseguiu, com o documentário, ter alguém que vivenciou com esses caras por anos e falar, ó, isso eu vi, isso aconteceu porque eu estava lá, né? Então, esse folclore que eu estou dizendo é de uma maneira geral. Então, por exemplo, o Renato, ele é arrogante ou não? Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não, mas nada melhor do que as pessoas que conviveram com ele por anos para falar, ó, a personalidade dele é essa, ele fazia isso, ele fazia aquilo. Não só com o Renato, como o Dedé, Mussum, Zacarias. Né? Então, as pessoas que convivem diariamente com eles, pode ter uma base maior para falar sim ou não. Às vezes essa pessoa, tá? Não estou defendendo o Renato, não é isso. Mas às vezes ele está que você disse lá, num restaurante, o cara não está num bom dia, vai lá a fã e o cara trata mal. Mas pode ser que ele tenha ido nos outros 6 dias da semana no restaurante e tratou outras pessoas bem. Mas quem é tratado bem nunca vai na internet, por exemplo, e fala, porra, o cara me tratou bem. O que fica sempre é o registro negativo, entendeu? Então, essa questão toda, eu acho que, por isso que a gente não quis entrevistar parente, nem fã, a ideia era pegar pessoas que tivessem uma base maior de vivência com eles quatro, para dar um embasamento mais concreto do que era eles, tanto fora quanto tanto na tela quanto fora da tela. Quando eu me aprofundo nessas questões, é porque não é de hoje que se ouve falar essas histórias, né, da personalidade do Renato Aragão. Né? Eu sou nordestino, o nordestino ele é muito sanguíneo. O nordestino, de sua maneira geral, né? Eu sou baiano, minha esposa é pernambucana, então o nordestino é muito para cima, é muito para frente. O nordestino é muito sincero, sabe? Mas existem situações e situações. Então, quando eu me aprofundo nisso, é porque de fato se ouve várias e várias histórias, né? E existe aquele velho ditado que onde há fumaça, há fogo. A intenção da pergunta e do questionamento não é querer denegrir a imagem do Renato, a mesma que você teve com o documentário, de forma alguma. Inclusive, como eu falei, eu já fiz vídeos defendendo o Renato Aragão, desmistificando um verdadeiro folclore, uma teoria da conspiração
sobre ele envolvido com bruxaria, satanismo, essas coisas. Eu fiz uma investigação, coletei fatos, assim como você, e apresentei fatos. Pessoal, essa teoria não se sustenta. Logo, ela não pode ser afirmada que é verdade. Renato Aragão tem um posicionamento X, X e Y. Então isso não condiz com essas teorias da conspiração. Você falou aí que você teve uma boa experiência com o Renato Aragão. Só que o que acontece? Renato Aragão, segundo a mídia, tentou boicotar o teu documentário. A pergunta é, por quê? Eu acho que é isso, né? Ele trabalha muito mal a imagem institucional dele. É um cara que todos nós, né, temos as nossas nuances, nós temos nossos acertos, temos nossos erros, temos as nossas glórias, temos as nossas cagadas. Mas eu lembro que quando ele lançou a biografia dele, até escrevi uma matéria na Folha falando dessa biografia. Eu falei, o que ele está falando hoje aqui nesse livro não é o que ele disse lá atrás, né? Principalmente a questão da briga lá de 1983 e tal. Ele passa, acho que em um parágrafo, uma briga que causou uma polêmica enorme ali. E no livro ele é visto como um cara que, assim, ele fazia, sei lá, jogava futebol, ele era o craque do time. Ele trabalhava no banco, era o funcionário do mês. Assim, tudo que ele fazia, ele era o melhor. E eu vi, eu falei, onde que tem um defeito dele aqui no livro? Não achei, né? E aí ele, quando ele lançou esse livro, ele falou, eu tô fazendo agora porque eu não quero que ninguém escreva depois, né? Então ele tem essa questão de querer criar uma imagem imaculada dele, e uma outra questão é até ser um pouco autoritário e falar, não, eu faço e depois ninguém mais faz, né? Não é bem assim. Então, a ideia com esse documentário é humanizar a figura dos quatro. Mostrar seus erros e acertos, as derrapadas, as conquistas. Acho que isso que é a graça desse documentário. Então vai ter muita coisa que a gente vai se divertir, vai se informar, e tem coisas que a gente vai se decepcionar e até se identificar. Falar, o cara também erra, o cara também fez alguma coisa cagada na vida. Acho que isso é bacana, né? Ninguém, não tem, se não fosse isso, tinha que fazer lá no Vaticano, né? Canonizar esses caras, mas ninguém que está aqui, que eu saiba, está nesse patamar de pedir aí a sua beatificação. Se eu não cuidei de mim, o erro não é do Renato, né? Se o Dedé não cuidou dele, não pode botar a culpa no Renato. O Renato cuidava dele. Mas como criança eu não entendia, porque eu tinha vários quadros cortados. Eu lembro de perguntar para o Wilson Vaz, que escrevia meus textos, falei, olha, mas a minha participação tá ruim. Ele falou, vem cá. E aí eu entrei na sala e ele falou, isso aqui todo de texto que eu faço para você e o Renato não deixa passar. Quem não fez loucuras por amor? Aí eu diria uma coisa assim, com o maior carinho e o maior respeito ao Renato, eu diria assim, até Renato Aragão fez. E não foi o Didi Mocó, foi o Renato. E eu me senti muito chateado e constrangido, porque eu nunca poderia substituir um cara que era meu amigo. E eu fiquei num impasse muito grande. O programa caiu na mão dele exatamente para ele acabar com o programa. Foi o que ele fez. Mas aí já foi uma outra história do Renato não querer eles, né, e dizer que era eu que não queria. Tem depoimentos muito piores do que os últimos que nós vimos no teaser? Sim ou não? Tem. Não tem assim, como que eu posso dizer? Acho que as coisas que a gente vai revelar ainda não foram todas abarcadas assim na imprensa, entendeu? Não saiu tudo. Tem muito mais coisas, né? E essa é a graça. Eu não posso dar piores? Não posso dar spoiler do trabalho que a gente está fazendo. Não é um spoiler. Você vai estar instigando. Sim ou não? Tem coisa muito pior ou não? Tem. Claro que tem.
O que você espera alcançar com este documentário? Não, contar a história deles, né? Não quero... eu sei que ele está putíssimo comigo, eu sei disso porque tem uma fonte fidedigna que falou, ele tá puto com você e tal. Sinceramente, eu não gostaria que ele ficasse, porque assim, se fosse ele, eu ia gostar de alguém tá fazendo um documentário que contasse a história de um grupo que ele liderou, né? E daria esse depoimento, né? Eu até faço de novo, antes que a gente comece a editar, de ele me receber na casa dele, né? Porque era legal ter esse contraponto dele no documentário. Mas se não tiver, mesmo assim a gente vai exibir. A nossa ideia é contar a história dos Trapalhões, né? Ele falou que vai fazer um outro, e certamente ele vai fazer um para talvez rebater esse, né? Mas assim, o que é válido num país que era conhecido como um país sem memória é a gente salvaguardar essa memória que nós fazemos parte. Não existe nenhuma espécie de satisfação pessoal, nenhuma espécie de expectativa financeira ou algo do tipo, ou uma realização profissional da tua parte com a produção deste documentário? Não tem nada desse tipo? Não, assim? Ninguém quer ficar milionário, ninguém quer ganhar Oscar, prêmio, nada. A ideia é contar a história, né? E para a gente contar a história, a gente editou e agora a gente quer compartilhar isso com todo mundo. É isso, entendeu? Juro assim, a gente não imaginava que ia ter essa repercussão, receber o Kikito, nada disso, entendeu? É contar a história. Essa é a ideia, contar a história. Não tem nenhum juízo estético, vamos fazer aqui um negócio para ganhar prêmio, nada. É contar a história dos Trapalhões, que acho que tem muita geração, essa geração depois dos anos 2000, não fazem nem ideia do que, apesar dessas reprises todas, mas muita gente não conhece, fazer com que as pessoas conheçam, as pessoas que não conhecem, conhecerem, e as pessoas que acham que conheciam, vão conhecer melhor ainda depois desse documentário. Se o Renato Aragão mover uma ação contra você, você acha que você está amparado juridicamente para lidar com isso? Você acha que você tem amparo? Você acha que você está pecando em alguma coisa? Cara, boa pergunta essa, hein? Boa pergunta. Na minha opinião, eu acho que não tem porquê ele me processar, tá? Ou nos processar, não tem porquê. Nós estamos contando uma história de pessoas que foram testemunhas oculares da história dele, viram aquilo. Então são relatos de pessoas que vivenciaram aquilo. Daí agora eu rebato. Você acha que ele me processaria por quê? Eu não vejo sentido, não vejo aonde que ele poderia entrar com uma ação, tal, por isso. O que você planeja para o futuro? Você vai continuar fazendo trabalho sobre os Trapalhões? Inclusive, dei uma sugestão para você, inclusive, aí, né? Produzir talvez uma coisa procurando o relato desses fãs, algo do tipo. Mas você já planeja produzir algo para o futuro sobre os Trapalhões? Você tem outras perspectivas de trabalho? Depois desse documentário, o que você vai fazer da vida? Então, a ideia é lançar esse documentário. Já estou em pré-produção de outro, contando a história do grupo Dominó. Já começou o trabalho de pesquisa e tal. E tenho esses outros 2 livros que eu estou já em fase final, que é essa biografia dos Trapalhões. E a minha ideia é antes fazer dessa pesquisa a minha tese de mestrado e depois só lançar depois de concluída essa tese. Rafael, parabéns e muito obrigado por ter vindo aqui. Parabéns aí pelo seu trabalho. Legal falar contigo aqui do Trapalhada Sem Fim e continuar a pedir para o seu público nos acompanhar tanto no YouTube quanto no Instagram. Bom, pessoal, eu vou deixar aí na descrição do vídeo os links do canal Trapalhada Sem Fim, do Instagram, de demais redes sociais, para que vocês possam acompanhar
Tá? Se inscrevam no canal Trabalhada Sem Fim, ative o sininho para que vocês possam acompanhar a produção deste documentário. Rafael, parabéns, obrigado, e obrigado a você que ficou até o final dessa entrevista. Shalom.